Imagine por um momento que você está vivendo em uma terra estrangeira, sob um governo que não compartilha a sua fé e, de repente, tudo ao seu redor começa a desmoronar. Um decreto é emitido para destruir você e todo o seu povo. Como você reagiria? Que tipo de coragem seria necessário para, em meio a um cenário tão sombrio, ter a força de se levantar e lutar? É exatamente essa história que nos é apresentada no livro de Esther. O livro de Esther é uma verdadeira joia da Bíblia. Embora seja um dos livros mais curtos, ele traz lições profundas sobre coragem, fé e a misteriosa maneira como Deus pode trabalhar em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos perceber sua mão. Interessante notar que, ao longo de todos os capítulos desse livro, o nome de Deus não é mencionado uma única vez. Sim, você ouviu bem. No entanto, a presença divina é sentida em cada detalhe, como se ele estivesse nos bastidores, orquestrando tudo perfeitamente. Para entender melhor essa história fascinante, precisamos voltar no tempo e nos situar no contexto histórico. A narrativa se passa durante o reinado do rei Xerxes, também conhecido como Assuero, que governou o Império Persa. Os judeus, após serem levados cativos para a Babilônia, agora estavam sob o domínio persa. Entre esses judeus, estava uma jovem chamada Esther, que até então era uma pessoa comum, sem nenhum status especial, vivendo com seu primo Mordecai. O interessante é que, assim como muitos de nós, Esther não imaginava o que o futuro reservava para ela. Ela provavelmente tinha seus sonhos e medos, mas jamais pensou que um dia se tornaria a rainha do maior império da época. A história começa de forma aparentemente simples, com um grande banquete organizado pelo rei Xerxes. Nesse evento, ele ordena que sua esposa, a rainha Vasti, se apresente diante de seus convidados para mostrar sua beleza. Porém, Vasti recusa, desafiando a autoridade do rei. E é aí que as coisas tomam um rumo inesperado. Por essa recusa, Vasti é destituída de sua posição como rainha, abrindo espaço para que o destino de Esther comece a se desenrolar. Para substituir Vasti, o rei decide realizar uma espécie de concurso para escolher sua nova rainha. Jovens de todas as partes do reino são levadas ao palácio, e entre elas, está Esther. Imagine o choque para ela, uma jovem simples, de repente sendo levada para competir pela posição mais alta que uma mulher poderia ocupar naquela época. O mais fascinante é que, apesar de sua origem humilde, Esther encontra favor diante do rei e é escolhida como rainha. Agora, aqui está onde as coisas começam a ficar realmente interessantes. Mordecai, o primo de Esther, que sempre cuidou dela como se fosse sua própria filha, descobre um plano maligno orquestrado por Amã, o conselheiro de confiança do rei. Amã era um homem cheio de orgulho, que se sentia insultado pelo fato de Mordecai não se curvar diante dele. E em vez de lidar com isso de forma direta, ele decide se vingar não apenas de Mordecai, mas de todo o povo judeu. Com uma habilidade manipuladora, Amã convence o rei a assinar um decreto que autoriza o extermínio de todos os judeus em uma data específica. Pense no desespero que deve ter tomado conta do coração de Mordecai e de todos os judeus ao ouvir essa notícia. Tudo parecia perdido. No entanto, é justamente nos momentos de maior crise que vemos surgir as maiores histórias de fé e coragem. Mordecai sabia que, por mais poderosa que Esther fosse, se ela não agisse, seu povo estava condenado. Então, ele envia uma mensagem para Esther, desafiando-a a interceder junto ao rei em nome dos judeus. E é aqui que encontramos uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Mordecai diz a Esther: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?" Esther, inicialmente, está aterrorizada. Afinal, entrar na presença do rei sem ser chamada era um ato que poderia custar-lhe a vida. Ela tinha todo o direito de sentir medo. No entanto, após refletir sobre as palavras de Mordecai, ela toma uma decisão que mudaria o curso da história. Ela pede que todos os judeus em Suzã jejuem e orem por 3 dias, e então ela se apresentaria ao rei, mesmo que isso significasse arriscar sua própria vida. Agora, vamos pausar por um segundo e refletir sobre isso. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, enfrentamos desafios que parecem ser grandes demais? Momentos em que sentimos que o risco é alto demais, que o preço é elevado demais para fazer o que é certo.
Esther nos ensina que, às vezes, precisamos dar um passo de fé, mesmo quando o medo nos paralisa. Ela sabia que, embora Deus não fosse mencionado explicitamente, ele estava ao seu lado, guiando cada movimento seu. Após o período de jejum, Esther se veste com suas melhores roupas e se apresenta ao rei. E contra todas as probabilidades, ela encontra favor diante dele. O rei estende o cetro de ouro para ela, permitindo que ela fale. Mas em vez de imediatamente expor o plano de Amã, Esther age com sabedoria e estratégia. Ela convida o rei e Amã para um banquete. E depois desse banquete, ela os convida para outro. Você pode se perguntar, por que todo esse cuidado? Esther sabia que expor Amã na frente do rei exigiria o momento certo, em um ambiente onde o rei estivesse mais disposto a ouvir. No segundo banquete, Esther finalmente revela sua verdadeira identidade e denuncia o plano de Amã. Imagine a surpresa e a fúria do rei ao descobrir que seu conselheiro de confiança havia tramado para matar a própria esposa dele e todo o seu povo. O resultado é uma reviravolta dramática. Amã é enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai, e um novo decreto é emitido permitindo que os judeus se defendam de seus inimigos. O que podemos aprender com essa incrível história? Primeiro, a coragem. Esther nos mostra que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar do medo. Ela nos ensina que, em momentos de crise, devemos confiar que Deus está operando, mesmo quando não conseguimos ver o seu plano. E que, às vezes, nós somos colocados em posições estratégicas não para nossa própria glória, mas para sermos instrumentos de algo maior. Em segundo lugar, vemos a importância de agir com sabedoria. Esther não apenas correu até o rei de forma impulsiva. Ela planejou, orou, jejuou e agiu no momento certo. Em nossas próprias vidas, podemos aprender que nem sempre é sobre agir rapidamente, mas sobre agir sabiamente. Por fim, o livro de Esther nos mostra a importância da fé. Mesmo quando Deus não é mencionado explicitamente, sua presença é sentida em cada detalhe da história. Isso nos ensina que, mesmo quando não conseguimos ouvir a voz de Deus ou ver sua mão trabalhando, Ele está lá, nos guiando e nos protegendo. Ao celebrarmos a história de Esther, somos lembrados de que, independentemente das circunstâncias, Deus pode usar cada um de nós para cumprir propósitos maiores. Que possamos ter a coragem de Esther, a sabedoria de Mordecai e a fé de todo o povo judeu que confiou na providência divina. Espero que a história de Esther inspire você a enfrentar os desafios da vida com mais fé e coragem, sabendo que, assim como Esther, você pode estar onde está para um propósito muito maior do que pode imaginar. Se você chegou até aqui, muito obrigado! Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com quem também pode se inspirar. Te encontro no próximo vídeo.